Depois da recepção muito negativa em torno do Halloween Kills, lançado no ano passado, eu tava com muito medo que o Halloween Ends, esse último episódio da nova trilogia do David Gordon Green, que dá sequência à história iniciada lá em 1978 e ignora, naturalmente, todas as continuações que vieram depois, fosse uma espécie de Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker, ou Jurassic World Domínio. Quer dizer, fosse um daqueles finais de saga que tenta amarrar a coisa da maneira mais covarde, mais quadradinha possível. E não, o resultado é absolutamente o inverso. Pro bem e pro mal, Halloween Ends faz exatamente o contrário desses finais de trilogia mais covardes e vai para um caminho ainda mais subversivo que o episódio anterior. Antes de começar a entrar em mais detalhes sobre o Halloween Ends, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o seu like também no vídeo porque isso ajuda muito o canal a ser divulgado para mais pessoas e, lógico, deixe o sininho das notificações aí embaixo sempre ativado porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E para quem quiser me acompanhar em outros comentários sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre falando sobre lançamentos e sobre outras coisas também. E só uma observação, desculpem a absoluta ausência de cenário porque eu estou em processo de mudança e eu precisava que esse vídeo saísse em dia porque tem muito a se discutir sobre Halloween Ends. Eu não estava muito confortável com esse ato que foi anunciado, de 4 anos entre o filme anterior e esse daqui, porque eu acho muito legal essa ideia de trilogias que se passam numa mesma noite ou num mesmo intervalo curto de tempo, E, no entanto, eles acabaram me convencendo aqui, pelo menos a princípio, de que 4 anos seria muito importante para a gente acompanhar o estado da cidade, o estado de Haddonfield, e que é o foco de Halloween Ends no fim das contas. Ao contrário de Halloween Kills, que vai focar justamente na histeria coletiva e nos cidadãos ensandecidos para encontrar o monstro que os assombra há tanto tempo, aqui a coisa vai focar numa espécie de ressaca do mal. Na verdade, é uma forma grosseira de falar, um legado deixado pelo Michael Myers, um legado de violência, de raiva, de rancor, de ressentimento, que vai se espalhando em todas as relações entre os personagens. Aqui a gente começa a se relacionar com um sujeito que é essencial para a engrenagem da trama aqui, na verdade ele é o pivô de toda a história desse último filme, para minha imensa surpresa, e a gente vai acompanhar também o que aconteceu com o Michael Myers, que desapareceu completamente do filme anterior para esse daqui. Há 4 anos que ninguém tem notícia dele e, claro, em algum momento ele vai aparecer, não vou dizer como. A cena de abertura desse daqui, aliás, o Gordon Green nos 3 filmes se especializou em fazer uma abertura melhor do que a outra. Eu gosto tanto da sequência de créditos quanto do prólogo, da historinha que ele conta. Eu acho que ele estabelece muito bem o tom do filme de modo geral, E aqui, pela primeira vez, ele faz uma abertura absolutamente subversiva. É uma abertura que joga fora tudo que você imagina que pode acontecer num começo de um filme sobre o Michael Myers, de um filme de Halloween, e estabelece muito bem o assunto que vai ser tratado adiante no filme, que é justamente essa raiva e esse rancor das pessoas que se sentem oprimidas, que se sentem hostilizadas por uma sociedade e acabam se transformando nos monstros que elas visualizam neles. Quer dizer, é um filme sobre a criação, o desenvolvimento, o desenrolar do mal, numa forma diferente da que Halloween tinha apresentado até o momento e diferente da que os slashers de modo geral trabalham. Então, a do Michael Myers que demora muito a chegar, e isso em si eu já admiro muito. Eu já acho notável que no último episódio o David Gordon Green tenha escapado daquela tentativa forçada de agradar as pessoas a todo custo e tenha realmente sido fiel às ideias dele. A consequência negativa disso, no entanto, é que Halloween Ends acaba se tornando um filme rápido demais e lento ao mesmo tempo. Durante essa parte inteira do filme, enquanto ele está lidando com os personagens e com a cidade, algumas relações acabam se transformando em blocos apressados do que elas deveriam ser. Quer dizer, todo o relacionamento da Ellison, a neta da Laurie, com esse menino que é o novo protagonista desse filme aqui, um dos personagens mais importantes, e precisa chegar naquilo que interessa ao público, que é o confronto entre a Laurie e o Michael Myers. Todo mundo está ansioso por isso, e os trailers e o filme anterior, tudo preparou para esse confronto, para esse grande embate. E o filme adia esse embate o quanto ele consegue, adia realmente até o último momento, e isso pode deixar muita gente profundamente irritada com o filme. E eu acho que sim, ele acaba por conta disso sendo um filme lento demais para chegar onde precisa e rápido demais para desenvolver aquilo que ele está buscando desenvolver. Mas, repito, é um filme que acaba sendo apressado naquilo que não precisava ser
e deixa de explorar alguns elementos que são mais essenciais de Halloween e que sempre funcionaram tão bem, né? Então, nesse caso aqui, faltou justamente o contrário daqueles outros filmes que eu citei. Não faltou subversão, não faltou ideias novas. Faltou se ater a elementos essenciais da franquia para não ficar girando em falso durante tanto tempo. Elas não têm nem de longe impacto dramático como tem no Halloween Kills, em que as mortes são sentidas, em que a gente sente tanto a agonia física quanto o mínimo de sentimento, vá lá, pelos personagens. Nesse filme aqui não, os personagens que servem de rebanho, né, para o Michael Myers, eles são absolutamente descartáveis dessa vez. Aliás, mais do que descartáveis, eles são insuportáveis. É um daqueles casos em que você realmente torce para o Michael Myers mesmo. Tem algumas situações aqui que me lembram um pouco o Christine, o carro assassino do Carpenter. Eu acho que é a principal referência desse último filme, enquanto o anterior tinha como referência principalmente o Halloween 2, né, que não é do Carpenter, tudo bem, mas esse último filme aqui tem referências muito claras no Christine, tanto na relação com carros, né, com a cena aqui num corredor escuro ali no meio do nada, que parece muito Christine, e também um personagem central que vai ficando cada vez mais louco, influenciado, por assim dizer, por uma máquina de matar. Eu acho que essa relação entre esses dois filmes é muito clara aqui. Gosto do ato final, da maneira como ele se resolve, gosto da praticidade dele, gosto deles terem feito num determinado momento sem spoiler. E no geral, apesar dos problemas e apesar de sim eu achar ele o mais fraco dessa trilogia, ele tem coisas suficientes, ideias suficientes, momentos bons suficientes para deixar alguma impressão. Ou seja, pro bem e pro mal, repito, Halloween Ends não é aquilo que você espera que ele seja. É por isso então que na minha cotação, Halloween Ends fica com 3 estrelas. E é isso, espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal. Mais uma vez, desculpa pela absoluta ausência de cenário, por algum eco que vocês podem estar ouvindo aí. Se inscrevam no canal, comentem aí embaixo o que vocês acham do Halloween Ends, o que vocês acham dessa trilogia do David Gordon Green, qual dos 3 vocês gostam mais e qual vocês gostam menos. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.